verso 6. E a palavra do Senhor diz: mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. Aleluia. Chamar o pastor Gerson aqui para a gente orar. Senhor, a Tua presença é real nesse lugar. Te adoramos, te louvamos, cantamos. E agora vem o momento que o Senhor se revela a nós na Tua palavra. Espírito Santo de Deus, aqui está o Teu servo, e se preparou. O pastor Gerson se preparou para trazer a palavra ao Teu santo povo, ao próprio coração dele também, e em glória a Ti, Senhor. Usa a boca dele para poder falar ao Teu povo, para poder nos ensinar, para poder nos confrontar e nos confortar também. Que o Senhor se faça presente em toda a pregação dele e junto com ele possa nos abençoar essa santa palavra que vai sair da boca do Teu Filho. Abençoa o Teu servo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, meus irmãos, bom dia a todos. E nesta manhã Deus começa a nos abençoar. Podemos assentar, por gentileza. Abra sua Bíblia, por favor. Livro de Romanos. Romanos, capítulo 4, versículo 16 até o 25, amém? Amém. Diz assim a palavra do bom mestre: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir e ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito: assim será a tua descendência. Aleluia. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Aleluia. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, o tema que gostaria de
colocou aqui para essa mensagem seria um tema simples sobre paciência. Então você vê aqui Paulo, ele está envolvido com a doutrina da justificação pela fé, somente que parece não poder deixá-la de lado. E aí você vê aqui ele elaborando, né, e falando a seu respeito por todo o conteúdo do capítulo 3 e o capítulo 4 de Romanos. Mas infelizmente, à luz da história da igreja aqui, talvez o apóstolo não tenha elaborado o suficiente. É interessante pararmos para analisar isso, porque em todas as gerações existentes, aqueles que se levantam, né, contra algumas palavras, expõem a essa verdade em relação ao evangelho, que é essencial na nossa vida cristã. Então, eu acho interessante que Paulo aqui, ele chega já apelando a Abraão para provar a verdade de que em toda a economia da redenção divina há apenas um modo de salvação, que é aquele que é feito mediante a justificação pela fé. Então Paulo está aqui argumentando, então ele vem aqui e argumentou que antes que Abraão tivesse cumprido qualquer uma das obras da lei, antes que tivesse oferecido Isaque sobre o altar, até mesmo antes de ser circuncidado desde Gênesis 15, Deus o considerou justo. Por quê? Porque Abraão creu na promessa. É muito interessante isso. O homem que creu na promessa, antes de enxergar qualquer coisa. É muito legal. A gente vê uma passagem que nos remete à fé de Abraão, o pai das nações, de muitas. Meus irmãos, eu fico feliz porque quando você vê aqui Abraão não rindo da promessa que Deus fizera para ele, Abraão crendo. Eu fico observando as nossas atitudes, às vezes, quando olhamos para o nada e Deus fala aqui, terá algo assim, 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 ou então vai brotar água no deserto, e aí você não acredita no próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que fez separações das águas. Então tem a porção seca, né? Então, quando a gente olha, a gente fala, cara, é possível ter algo aqui. E Deus não precisa provar nada para nós, porque Ele é Deus, Ele é todo poderoso, o poder está nas mãos dele. E nós cremos que Deus é poderoso, e todas as vezes a gente vem para a igreja, a gente acredita nisso. Só que quando você depara com essa realidade, a gente muitas das vezes não acreditamos e nos tornamos incrédulos. Isso é triste. Um Deus tão bom, tão poderoso, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. A gente olha e a gente não vê. É triste como é que, às vezes, a gente não tendo uma cosmovisão bíblica, mesmo a gente passando por esses textos e vendo as promessas de Deus, o testemunho de um homem como Abraão, testemunhos de outros homens na Bíblia, e mesmo assim a gente não crê, a gente não acredita. É triste olhar para dentro de nós mesmos e examinar e ver o quanto nós somos incrédulos. Mas aqui no livro de Provérbios, o verso 13 e 12, vai dizer assim, a esperança que se adia faz adoecer o coração. Uma das maiores dificuldades do ser humano é esperar. E de fato, a nossa paciência é curta. E é uma grande realidade. Queremos que tudo aconteça no nosso modo,
tudo o que aconteça no nosso tempo, e isso é ruim demais. O que a gente quer, num piscar de olhos, ou então no estalar dos dedos, que aconteça logo. Então, quanto tempo que o povo de Israel passou no deserto? Quanto tempo que o povo de Deus ficou no Egito? E mesmo assim, o Deus poderoso se apresentou para eles, dizendo que o Eu Sou vai livrá-los da prisão, vai alimentá-los no deserto, vai dar água, suas vestimentas. Não se preocupe, porque eu sou. O que você precisa que eu seja, serei para você. E mesmo assim o povo guardava um maná para o dia seguinte, não acreditando na promessa do nosso Deus. Então, meus irmãos, o único problema que enfrentamos olhando para esse texto e olhando para a vida e o testemunho de Abraão, o que muitas das vezes nós não fazemos é esperar. Então é por isso que eu trouxe esse tema, porque a paciência ultimamente está sendo curta demais para muitos homens e mulheres que a gente vê por aí, dentro da igreja, dentro da nossa casa, e às vezes a gente passa por isso. Então, o ser humano tem esse problema. Então eu queria ler aqui o que Romanos capítulo 5, versículo do 1 ao 5 vai dizer: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a esperança, e a esperança, a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Olha que incrível. A paciência gera a experiência vai gerar a esperança. E a esperança que temos no Filho de Deus não traz confusão. Essa é a grande realidade. Não traz confusão porque nós temos um Consolador, que é o Espírito Santo, que foi nos dado, que consola, conforta, que está conosco. Essa é a realidade. Mas não está conosco simplesmente hoje, é até a consumação do século, até nos levar a encontrar com Jesus Cristo nos céus. Então, nós temos e vivemos num século difícil, que é o século 21. No século 21 você tem hoje aqui o século do imediatismo. Você quer tudo para agora. Acontece isso, às vezes eu estou em casa, chamo pela Ingrid, e a Ingrid às vezes eu não escuto o que ela responde, aí eu chamo um pouco mais alto, aí ela vem e fala: mas tu não me ouviu, moleque, estou te gritando aqui, pega a toalha. É imediatismo, porque às vezes você não sabe o que o outro está fazendo, aí tu não tem paciência. Então é um século do fast food, né? É um século que você tem aqui na mão um aplicativo e logo você clica numa comida que você quer e aí aparece aquela 1 hora para entregar. Aí tu já fica desesperado porque seu aplicativo falou para você que tem 60 minutos e aí chega em 1 hora e 10, você já fica desesperado, você quer dar uma estrelinha para aquele restaurante. É isso que acontece, porque é uma geração de fast food, de imediatismo. Tudo precisa funcionar dentro das leis do que eu quero, dentro de uma lei que eu quero imediato. Então, e
E o que queremos que Deus haja dentro desse meu querer, do imediato. E colocamos Deus dentro de um saco e falamos, fica aqui, porque quando eu quiser algo, eu venho aqui, abro o saco, é como se fosse o gênio da lâmpada. Faço o teu pedido, eu vou te atender agora. E nós não temos paciência para esperar. Esperar um dia, esperar um mês, um ano, quem sabe a eternidade. Nós não esperamos. E hoje, meus irmãos, quero trazer justamente essa mensagem de paciência para os filhos de Deus. Porque não vai ser diferente para nós do que foi lá atrás. Deus trabalha no tempo dele. E não é no meu tempo. Não é no tempo que você quer. E não é fácil. Você trabalhar para Deus é bom demais, meus irmãos. Mas muitas das vezes para nós mesmos se torna difícil porque nós dificultamos. Entende? E quando nós dificultamos, e muitos de nós têm uma esperança que não se desespera. Muitos têm uma esperança que não se desespera. O exemplo, eu não sei se vocês conhecem a Guerra de Troia, mas vocês conheceram, ou já leram algum livro, ou então um filme, enfim, ou então vocês leram uma história dessa, sobre Penélope de Ulisses. Para evitar casar-se com um dos pretendentes enquanto aguardava o regresso do seu marido, vamos colocar assim, Penélope fazia uma colcha de dia e desmanchava à noite. E ela dizia para os seus pretendentes, porque o seu marido estava fora, então ela dizia para os seus pretendentes, quando eu terminar essa colcha, então lhe farei, lhe direi, ou darei para vocês uma resposta. Então, qual é o significado disso? A expressão se tornou um símbolo de astúcia. Essa expressão se tornou um símbolo de paciência, de equilíbrio. Esse conto acaba nos deixando para olhar para a esperança, na fidelidade, representando a capacidade de lidar com situações difíceis, com inteligência e sem ceder à pressão. E às vezes, com tanta pressão na nossa cabeça, com tanta informação, com tanta coisa, e vivendo num mundo que nós estamos vivendo, num século difícil, que é um século que é tudo para ontem, às vezes nós acabamos caindo num problema que, por estar sofrendo uma pressão, a gente tem que responder logo. Esse é o nosso problema. E às vezes quando a gente responde a uma pressão, dá errado, porque nós não consultamos a Deus. Nós não temos a paciência suficiente para sentar ou então se ajoelhar e conversar com Deus, o que realmente Deus quer para nós. E perdemos a paciência porque nós acabamos não tendo uma estratégia como um Penélope teve. Então, ela fazia uma coxa de dia e à noite desmanchava. Só que o seu pretendente achava que assim que ela acabasse, ele ia dar uma resposta. Mas ela desmanchava. É interessante. Qual é a estratégia que nós, homens e mulheres de Deus, temos diante da pressão do mundo?
da pressão que nós sofremos dentro de casa, às vezes no trabalho, até mesmo de você mesmo. E às vezes a gente acaba não tendo paciência para entender o que significa isso. E aí acaba acontecendo que muitos se desesperam antes mesmo de esperar. Acabam se desesperando pela pressão do mundo e não esperam. Então, certa vez um médico que aplicou eutanásia no filho com uma doença incurável, ao chegar no cemitério, recebeu um telegrama de um médico amigo e o médico disse: acabamos de descobrir com sucesso o remédio e a vacina para a doença do seu filho. Mas os meus irmãos, já era tarde demais. Às vezes é necessário pararmos para ver o que realmente Deus possa fazer por nós. Certa vez, um pastor, eu sempre falo isso, ele foi chamado pela família de quem estava acamado na UTI nos últimos minutos de sua vida. Ligaram para o pastor e o pastor foi para o hospital, e chegando no hospital todo mundo chorando, e ele calmo, e ele falou assim: mas vocês estão chorando por quê? E elas falavam assim, a família, os familiares falavam assim: o médico falou que agora é só Deus. Aí o pastor falou assim: eu me apego nessa palavra, se agora é só Deus, então estou tranquilo. Então ele subiu para a UTI, orou a Deus, e Deus fez o milagre. Tem momentos que a gente espera um milagre, mas tem momentos que nós não esperamos o milagre acontecer e acabamos nos frustrando com nós mesmos. E às vezes até a palavra de um incrédulo, que é uma verdade muitas das vezes, a gente não se apega naquilo. Então nós nos desesperamos antes de esperar pelo milagre de Deus. Então, aqueles que vivem no próprio desespero sem esperança. Existe um exemplo na Bíblia sobre o paralítico do tanque de Betesda. Nós o conhecemos. Ele ficou 38 anos impotente, deitado na sua cama esperando uma cura que não chegava. 38 anos, meus irmãos. Tá bom para nós, 38 anos? Irmãos, Jesus vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? O que Jesus faz? Queres ser curado? É uma simples pergunta. Queres ser curado? Ele poderia chegar e responder sim ou não. Acabou, meus irmãos. Mas esse homem respondeu-lhe, o enfermo, diz a Bíblia: Senhor, olha só para onde que ele vai. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. De João, capítulo 5, versículos 6 e 7. Jesus só falou para ele: quer ser curado? Era simples, sim ou não. E ele dá um rodeio. Então isso, meus irmãos, é complicado para nós, porque quantas vezes Jesus está fazendo uma pergunta tão simples e nós queremos complicar uma resposta errada. Mas Jesus é tão misericordioso que o curou. Jesus é tão misericordioso que o curou. Jesus só fez uma pergunta. Às vezes, meus irmãos,
a situação, ao nosso ver, é tão complicada que nós acabamos complicando mais ainda. E Jesus está olhando para aquela situação que para ele é simples, ele faz simplesmente uma pergunta: quer ser curado? Porque ele, para Deus, trazer a existência do homem, para ele, o que é ele? É simples. Para ele levantar um paralítico, é simples. Para ele transformar água em vinho, gente, isso é simples. Já cheirava mal, Lázaro. Foi simples demais. Então, qual é o nosso problema? Para Deus é simples, entende? Nós só enxergamos a dificuldade por ser difícil, dificuldade mesmo, porque nós somos imediatistas. Porque, pelo contrário, nós estaremos olhando para as nossas dificuldades e rindo. Porque o Deus que nós acreditamos e cremos é o Deus do impossível. E de fato, precisamos ter paciência. Essa é a realidade. Há aqueles que esperam com segurança. Olha que coisa linda. Quando o Degate Memude, depois de uma enfermidade repentina, mas terminal, longe de casa, viajou de trem para morrer em casa, e vendo o povo orar em seu favor, disse: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. Olha a paciência deste homem. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Os nossos olhos estão tão na terra, é tão terreno, que a gente acaba deixando a eternidade de lado, porque queremos vivenciar somente o agora. Mas e o futuro do céu? E as ruas de ouro? A gente nem canta mais Caminhando eu vou para Canaã. A gente nem canta mais Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro. Sabe, meus irmãos? Nós precisamos voltar a essa essência de uma visão mais celestial, mais espiritual, entendendo que existe um Deus poderoso e que em breve nós estaremos juntos com Ele na glória. Glória a Deus, aleluia. Que a igreja do Senhor possa ter paciência. Aqueles que esperam contra a esperança. Aqueles que esperam contra a esperança. Foi o exemplo de Abraão. Esperou contra a esperança. Deus é soberano e livre. Ele não age de acordo com as pressões do mundo. Ninguém pode botar Deus contra a parede, porque Deus não é como se fosse uma barata que você leva no canto da parede e esmaga. Ninguém pode dizer eu ordeno. Ninguém pode dizer eu decreto. Ninguém pode dizer eu proíbo. Ninguém pode sair por aí num púlpito dizendo que eu determino. São frases que as pessoas gostam de ouvir. Eu determino que você esteja curada. Eu determino que você vai ter uma porta aberta de milhões. Está determinado e você crê que com essa determinação vai acontecer. Mas, meus irmãos, isso não vem de Deus. Se Ele é poderoso para determinar amém, se Ele é poderoso para proibir amém,
Se no decreto de Deus está firmado, amém. E se Deus ordena, amém. Mas o homem não tem esse poder, não foi dado esse poder ao homem. Porque tudo está nas mãos do nosso Deus poderoso. Então você vê, Ana aprendeu essa verdade e a expôs em 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 e 8. Deus dá a vida e tira a vida. Ele exalta e humilha. Ele levanta o pobre do pó e faz assentar-se entre os príncipes. Então, mas quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de agir. Ana era estéril, sua causa era perdida, mas quando Deus age, ninguém pode detê-lo de agir. Olha o testemunho que nós recebemos e que lemos na Bíblia. Deus age muitas das vezes de forma artesanal. Deus não tem pressa. Porque para Deus não tem tempo, meus irmãos. A vida de Abraão, o Deus de Abraão, o relacionamento de Deus com Abraão, a espera de Abraão é revigorante para a nossa alma. Então, quando nós olhamos para Abraão, nós aprendemos com a paciência deste homem, a esperança que não se desespera. Por isso que ele não fez questão nenhuma com o seu companheiro de caminhada, de terrenos pedregulhos, de pastos verdejantes. Escolhe o que você quer. Ele poderia escolher o que ele quisesse, mas ele estava descansado, porque quem prometeu não foi Ló, foi Deus. Glória a Deus. Por isso que ele fala: o que você quer? Pode escolher. A minha fé está em Deus. Isso é interessante, meus irmãos. Só pode ter uma esperança quem não se desespera. Aquele que crê no Deus dos impossíveis. Abraão. Então, ele começou a peregrinar e a ouvir a palavra de Deus com os seus anos já passados, com os seus 75 anos. Aos seus 75 anos de idade, estamos pensando em o quê? Em uma aposentadoria. Não é? Com 75 anos, já estamos pensando em pendurar a chuteira. Já jogamos a toalha de lado. Não queremos mais nada. Só queremos comprar uma cadeira de balanço. Às vezes colocar um chapéu de palha, um capim na boca. E vamos para o sítio, porque lá tem o meu açude com as minhas carpas, tilápia, eu quero pescar um pouquinho. E chegando por volta lá de 11 horas, vou pescar, limpar o meu peixinho e ali vou ficar. Encerrei a carreira. Já estou aposentado. Abraão, aos seus 75 anos, estava se convertendo ainda. Olha que incrível. Estava começando a sua caminhada. Estava recebendo o maior desafio da sua vida. Aos 75 anos ele estava em pleno vigor, criando planos, fazendo arrojadas caminhadas, aceitando os grandes desafios de Deus. Não há hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar você e eu. Não há tempo. Deus, Ele desafia a nossa vida, Ele desafia você, Ele me desafia a começar um novo projeto. Deus pode começar o treinamento hoje,
Aqui com a gente de cabeça branca, preta, colorida, azul, Deus pode fazer com gente cansada, afadigada. Sempre é tempo de aprender a palavra de Deus. Eu posso estar avançado de idade, mas é o Deus do céu, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que abre o nosso entendimento e a clareza da palavra dele, para que possamos entender, porque quem nos convence é o Espírito Santo, ele que trabalha. E às vezes nós colocamos as criancinhas, não pode escutar a palavra, teologia é só para quem tem de 30 para cima. Ou não, você já tem 50, não pode mais porque você não consegue mais lembrar das coisas. É só para quem é os novinhos. Abraão começou com 75, meus irmãos. Um novo projeto. Deus nos trouxe aqui nesta manhã para dizer que existe um novo projeto em nossa vida, que já estava escrito, só que nós não sabíamos que era um novo projeto, mas já está escrito, e precisamos seguir esse projeto. Então você vai ver que existem exemplos na Bíblia sobre isso. O livro de Joel fala que quando o Espírito Santo é derramado, os velhos sonharão. É lindo o que a Bíblia diz. Caleb, aos seus 85 anos de idade, estava cheio dos sonhos de conquistar Hebron. Olha, meus irmãos. Aí tu vai falar assim, não, mas antigamente ele tinha mais vigor. O homem vivia 100 e poucos anos. Mas será que o Deus daquela época não é o mesmo Deus de hoje? É verdade. Entende, meus irmãos? Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver que Ele está no controle de tudo. E aí você vê Abraão sendo constituído pai de muitas nações sem ter um descendente. Meus irmãos, sem ter um filho, ele é constituído. Tu olha para uma promessa dessa e fala, Deus, meu Deus, eu não tenho nem descendente. Imagina, Abraão creu, aleluia. Abraão acreditou. Aos seus 75 anos, Deus lhe prometeu: você vai ser pai de muitas nações. Abraão significa grande pai. Abraão significa pai de muitas nações. Mas ele não tinha filhos. Então, ele pode enfrentar aqui, meus irmãos, 4 problemas. Um problema de uma idade avançada, um problema de uma mulher que era estéril. Ele vê, desde que Deus havia prometido, os anos se passaram, aproximadamente 11 anos, mas um problema de espera. Aos 86 anos, escolhe os seus próprios métodos. Em Gênesis, capítulo 16, versículo 16. Então, talvez a sua angústia é a mesma de Sara. Talvez. Você está esperando há anos a conversão do seu filho, às vezes da sua mulher, às vezes até a tua. Às vezes nós estamos esperando tanto tempo que talvez a angústia toca como tocou Sara.
Às vezes nós olhamos para dentro de casa e tu fala assim, poxa, e aí estamos deitados talvez no nosso travesseiro, na nossa cama ali, encostamos a nossa cabeça e começamos a pensar em planos, e vem a questão de Jesus vai voltar, e aí o meu irmão vai ficar, ou a minha irmã, ou a minha mãe, meu pai, meu filho, meu Deus, e aquela coisa na cabeça. A promessa, ela continua. E aí Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. De 75, olha, há 100 anos ali, Isaac nasceu. O corpo de Abraão já estava amortecido. Sara já havia passado o tempo de ser mãe. Hoje em dia, dizem por aí, e a medicina vai dizer que o útero está amadurecido, acho que entre 28, se não me falha a memória, 36. E quantas mulheres, depois do 36, já começam a ficar preocupadas? E estão tentando ter filho desde sempre e não conseguem. E perdem a esperança de ter seus filhos. De dar continuidade à sua viagem. E às vezes o esposo que está ao lado dela também, porque é uma só carne. Eu fico imaginando Abraão olhando para Sara e ao mesmo tempo lembrando da promessa. Deus me prometeu. E Sara ainda era estéril. O bom senso dizia, é impossível. A razão dizia, não pode ser. A fé diz, tudo é possível. Aleluia. Abraão esperou aproximadamente 25 anos. Será que nós temos condições de esperar uma promessa de Deus que Ele fez há 25 anos atrás? Ou há 10, ou há 1? Será que nós não teríamos sepultado essa promessa no túmulo do desespero? Abraão acreditava que a promessa de Deus não podia falhar. E de fato não falha. Então Romanos capítulo 20 ao 21 vai dizer, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Homem de fé. Deus não pode mentir. Deus não se engana. Deus não fraqueja. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele ordena, o universo inteiro se move para cumprir Sua palavra. Esse é o Deus que cremos, é o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Do nascimento até a entrega de Isaac, passaram-se aproximadamente 14 anos. Abraão crê no Deus que vivifica os mortos. Ao todo, aproximadamente quase 40 anos, 39 anos, no dia da promessa do filho, até o dia em que Deus o pede de volta. Agora, Abraão, de posse da promessa, Deus fala, Abraão, agora, desiste. Vá, dê o seu filho, renuncia, desiste dele. Havia uma paciência tão grande em Abraão que ele acreditava que a promessa de Deus não poderia ser frustrada. Que Deus ressuscitaria seu filho. Abraão cria que nem a morte colocava
poder de Deus. Meus irmãos, está lá Isaac e está lá Abraão. Vamos para o Monte Moriá. Mas cadê a oferta? Cadê o cordeiro? Só tem Abraão e o filho. Cadê o cordeiro? Quando estamos com Deus, a morte não tem a última palavra. Abraão creu que Deus não mentiria, a promessa estava em Isaac. Olha que coisa linda. Só pode ter uma esperança quem não se desespera. Aquele que descansa na providência divina não se desespera. Se Abraão não cresce, ele nem subiria a Moriá. Mas ele subiu. É lindo, meus irmãos. É maravilhoso. Isaac esperou 20 anos, aproximadamente 20 anos, no nascimento do seu filho, dos seus filhos. Isaac esperou 20 anos no nascimento dos seus filhos, e a Bíblia diz que Rebeca, sua mulher, era estéril. Vem o pai, vem o filho, e a mulher continua sendo que estéril. E ele orou por ela todos esses anos. Isaac orou por Rebeca todos esses anos para ela ter filho. E Deus olhou para ele. Quantas noites ele orou por Rebeca? Quantas vezes ele colocou aquele problema diante de Deus? Quantas vezes Satanás colocou dúvida em sua mente? Mas pela sua perseverança, Deus ouviu as suas orações e curou Rebeca, e ela concebeu. E você tem paciência para orar pela cura? Tem paciência pela restauração do seu casamento? Para uma visitação de Deus em sua casa? Você tem tido paciência de orar pelos seus filhos por 20 anos? Isaac teve paciência para resolver os conflitos com os filisteus. Meus irmãos, Isaac cavava poço e os filisteus os enchiam de terra. Isaac cavou e os filisteus iam lá mais terra. Em vez de brigar, ele seguia mais à frente. Cavava aqui, os filisteus vinham e pum, ele saía de novo. Não queria briga, o negócio dele não era com os filisteus, era com a promessa. Então, meus irmãos, ele saía. Então Deus o fez prosperar, porque em vez de brigar por seus direitos, ele aprendeu a sofrer o dano. Sabe o que isso acarretou? A Bíblia diz que quando você faz assim, Deus reconhecia como se fossem os seus inimigos, aquele que te impulsionava. Os inimigos de Isaac o procuraram para se reconciliar com ele, vendo que ele era um homem abençoado por Deus. Então, os inimigos impulsionavam mais ainda Isaac a seguir em frente. Mas quando os inimigos viram que Isaac era abençoado por Deus, falaram assim: olha o testemunho, esse homem é diferente, esse homem é abençoado por Deus, ele cava aqui em terra. Entende, meus irmãos? Então nós temos a paciência para evitar conflitos, para resolver conflitos, para perdoar. Meus irmãos, nós precisamos parar para analisar
que Jesus é suficiente para nós. Então Jacó ficou 20 anos fora de casa. Isaac morreu com 180 anos. Há quanto tempo você espera o seu filho voltar para casa ou vice-versa? Quanto tempo você espera a conversão do seu filho? Há quanto tempo você espera que o seu marido, sua esposa volte para você? Isaac esperou 20 anos a reconciliação dos seus filhos. Há quanto tempo você espera a paz do seu lar? Há quanto tempo você espera a reconciliação com aquela pessoa que está brigada com você? Há quanto tempo? Só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crê no Deus das grandes transformações. Jacó morreu aos seus 147 anos. Jacó foi para o Egito com 130. Quando Jacó foi para o Egito, José tinha 37, olha só, meus irmãos. Portanto, quando José nasceu, Jacó tinha 93 anos. Jacó ficou em Padarã, na casa de Labão, por 20 anos. E lá trabalhou 14 anos, servindo seu sogro para se casar com Raquel. Casou-se com 73. Que alento, meus irmãos. Que difícil. Mas ele não perdeu a paciência por quem ele queria. Ele não perdeu. É como se ele tivesse namorado um mês e para casar ficou 7 anos para ficar noivo. Ele não perdeu. Ele não perdeu essa visão. Ele continuou, teve paciência. Jacó orou 20 anos para que a ira de Esaú se abrandasse. 20 anos ele teve um problema com seu irmão. Há 20 anos ele teve um problema com seu irmão. Talvez você e eu estamos esperando uma reconciliação. Há quanto tempo você espera? Uma coisa Jacó fez, ele reconciliou-se com o seu irmão, ele se humilhou, ele se desistiu, ou melhor, ele desistiu de ficar correndo do seu irmão. Ele foi ao encontro do seu irmão, porém ele morreu em paz, reconciliado com seu irmão. Jacó ficou 22 anos sem saber o paradeiro do seu filho José. Olha a vida desses homens. Porque para ele José tinha morrido. Ele chorou pelo seu filho 22 anos. Agora o filho reviveu, nasceu diante dos seus olhos. E quanto tempo você espera que seu filho renasça? Que o seu pranto se converta em alegria, que o seu vale seja manancial. Há quanto tempo? Eu quero concluir aqui. Há um ditado popular que diz que a esperança é a última que morre. Para muitos a esperança já morreu. Mas se você crê no Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, você pode ter uma esperança que não se desespera, pois ela é o que nos trouxe aqui hoje. A esperança morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Aleluia. E ficamos Louvado seja Jesus. Essa é a realidade. Essa é a esperança que opera o impossível. Essa é a esperança que faz a mulher estéril que seja alegre, mãe de muitos filhos. Essa é a nossa esperança. Que possamos fazer esta manhã como Abraão, esperar em Deus, ainda que contra a esperança. No tempo de Deus ele vem em seu socorro. Há duas coisas que Deus não pode falhar: quanto a si mesmo, quanto à sua promessa. Você, esposa, ainda pode ver o seu marido convertido.
Você, pai, pode ainda ver seu filho se convertendo, aleluia. Você, moça e moço, ainda pode esperar um lar abençoado e ter um casamento feliz. Você, trabalhador que está desempregado, pode ainda ver uma porta da providência se abrindo, a providência de Deus. Você, cônjuge que está com o casamento quebrado, pode ver seu casamento ressurgindo das cinzas. Se amor acabou, Deus chama à existência as coisas que não existem. Ah, Senhor, dá-nos segurança de que as tuas promessas não se caducam, mas são fiéis e verdadeiras. Livra-nos de cair no erro de Sara, de rir da promessa e não acreditar. E a Bíblia diz que, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Romanos capítulo 5, versículo 5. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e conversar com Deus, acreditando que Ele é Deus. É o Deus que te dá paciência. É o Deus que olha para os seus problemas e resolve. É o Deus que te ajuda na caminhada. Nesta manhã, olha a Deus. Converse com Ele, agradecendo porque Ele te trouxe aqui para te dizer: tenha paciência, espere mais um pouquinho. Senhor, obrigado. Porque o Senhor nos trouxe aqui para nos dar uma mensagem, a mensagem da esperança em Cristo Jesus, a mensagem da paciência, a mensagem da mansidão, a mensagem da fé, a mensagem que veio do seu trono, que está contida aqui, Senhor, na tua palavra. E é o que cremos e cremos e cremos e cremos todos os dias que acreditamos que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Como Abraão creu, nós também queremos crer, Senhor, que o Senhor vai prover o cordeiro. Mas o mais interessante é que o Senhor já enviou o seu cordeiro, o seu filho, para morrer por nós naquela cruz. E hoje nós estamos aqui ouvindo de Ti que temos que ter paciência, porque, Senhor Jesus Cristo, foi-nos dado, Senhor, uma oportunidade na cruz. Obrigado, Senhor. Amanhã de hoje é amanhã que o Senhor opera maravilhas em nossas vidas. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, fique de pé nesse instante. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, a Igreja de Cristo, até que Ele volte. Que o povo de Deus diga amém. Amém. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.